E aí pessoal do YouTube, beleza? No canal Agro aqui. Pessoal, estou na primeira edição no Agro Show na cidade de Arapiraca e irei mostrar para vocês todo o evento. Então se você já gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative sua notificação para não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá! Em alguns locais a gente vê problema com compostos nitrogenados, principalmente no início, na preparação dos viveiros. Então é um desafio, principalmente quem trabalha em águas interiores. Bloom de algas, seja elas cianofícias, seja elas dinoflageladas, né? Aqui é água doce ou baixa salinidade, aqui é água marinha. Engraçado aqui que esse técnico aqui ele tem 20 anos de experiência em camarão e estava tendo problema de oxigênio por não ter um microscópio na fazenda. Ele não sabia identificar qual era a causa, né? E era alga, eutrofização, né? Então a gente tem vários desafios na cassinicultura, sem falar de preço, enfim, falando mais da parte ambiental. E por que essa parte ambiental é importante, né? Hoje se sabe muito bem que boa parte do que representa o ambiente, ele entra para fazer parte da microbiota intestinal do camarão, né? Então vários estudos aí já fazem a parte de questão de metagenômica e outras ferramentas moleculares que fazem a medição do ambiente e ela reflete muito o animal, né? E essa microbiota ela sofre influência basicamente na matéria orgânica do solo, e aí inclui potencial redox, que a gente às vezes é bem negligente com isso aqui, né? Tem a questão de mudanças, principalmente temperatura, pH, que está muito direcionada à questão de acidez e produção de algas, né? Muitas quedas bruscas de oxigênio, né? Então, muita gente trabalhando com uma demanda biológica muito alta e uma capacidade de aeração, às vezes, insuficiente por questão de conhecimento ou mesmo por questão de economia com energia, né? Tem a questão da produção de substâncias tóxicas, como os compostos nitrogenados, gás sulfídrico, tudo isso gerado por um acúmulo muito grande de material. Isso gera uma comunidade microbiana, muitas vezes, que traz problemas para a produção de camarão, né? Então a gente, às vezes, coloca tudo na conta de IMNV e WSSV, mas muitas vezes não é nem IMNV nem WSSV. O gatilho principal é o ambiente que gera e faz com que essas doenças se manifestem cada vez mais, né? Então, isso também tem a questão do fitoplâncton, né? O plâncton, às vezes, você, como eu falei ali, cianobactérias, dinoflagelados, né? Rações que não são adequadas para aquele desafio, né? A gente sempre tem essa linha de querer comprar a ração mais barata para o nosso cultivo, e às vezes o nosso cultivo tem um desafio maior, a gente precisa de um aditivo, a gente precisa de um ingrediente de melhor qualidade para aquele desafio que a gente está trabalhando, né? E ração influencia diretamente também a questão da saúde intestinal, né? A gente tem fatores de estresse, muitas vezes altas densidades de estocagem, com baixo manejo, taxa de alimentação ou ou extremamente alta, né? Então a gente tem a mania de que quanto mais ração a gente bota, mais o animal cresce, mas em compensação, mais o animal excreta, mais o ambiente fica eutrofizado. A gente precisa trabalhar e manejo, né? Ou qualidade de água e solo para que aquela proteína que a gente está colocando tenha uma melhor eficiência, né? Tem a questão de alguns locais, problemas de minerais, macro e micros, né? Falta muito no macro, mas tem a questão do micro, né? Então, em água do mar a gente tem microminerais em uma quantidade boa, e em água doce a gente falta em algumas regiões, né? Por isso que eu falei, rações cada vez mais adequadas àquele seu desafio. Bom, diante dessas ferramentas, né, que a gente tem hoje no mercado, a gente tem basicamente hoje 3 ferramentas para controle ambiental, tá? As bactérias vivas, que são os probióticos, foi a primeira ferramenta aí já bem estabelecida no mercado, né, acho que 90% dos produtores já conhecem, já usaram ou usam os probióticos, né? A gente teve, nos últimos anos, um avanço no uso dos simbióticos, né? E recentemente, nos últimos anos, vindo de outras atividades agropecuárias, principalmente a questão da produção de ruminantes, não ruminantes, da zootecnia, né? De frango, de corte também, já vem usando esses processos, né? Principalmente o terrestre é mais fácil, que não envolve água,
é mais fácil de observar, é mais fácil de dar para os animais, a gente coloca na água, a ave vai lá e bebe aquela água, já bebe com um pós-biótico, bebe com uma bactéria, enfim. Então a gente já facilita muito para os animais terrestres, mas para os animais aquáticos sempre um pouco mais complicado, né? Então, na verdade, um pós-biótico é um simbiótico com um período maior de fermentação dentro de um controle mais apropriado que às vezes você não consegue fazer na propriedade, né? Então, tem essas três ferramentas aí hoje rodando no mundo da aquacultura. Tá? Qual o objetivo dessas ferramentas? Como eu falei para vocês, melhorar a microbiota do ambiente, consequentemente, a microbiota dos animais de cultivo, né, de produção. Então, você tem remodulação ou rebiose, né? Então, se vocês tiverem a curiosidade, depois dessas palestras, colocar no Google aí sobre disbiose, rebiose, eubiose, isso não vem da produção animal, isso é um conceito que está cada vez mais da saúde humana que a gente está trazendo para a saúde animal. Basicamente, o mercado, a gente tem os micro-organismos presentes nos produtos, são bactérias acidoláticas, enterococcus, lactobacillus, bifidobactérias, leveduras, e aí a gente tem agora, ampliando, né, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, é uma nova levedura que poucos probióticos ainda têm, mas que já estão surgindo, né? Tem outras leveduras que estão utilizadas em alimentos, umas bactérias para a questão dos gás sulfídicos, para cox, tem outra que eu me esqueci o nome agora, de outro produto também importado, mas o grosso modo a gente tem bacilos, aí são 50 mil bacilos que a gente tem, megatérios, quilos, xiniforme, enfim, são vários, né? Cada um com sua especificidade, tá bom? Bom, qual é a função básica dos probióticos? Promover crescimento, exclusão competitiva, tem a questão enzimática, inibição do clorosenso, aumento da resposta do sistema imunológico, e aqui em amarelinho já está difícil de ver, vocês podem ler para mim aí. Secreção de compostos antibióticos ou antimicrobianos. Então a função do probiótico é colaborar nesse sentido, né? Bom, nos últimos anos, muita gente pegou esses probióticos, usava uma fonte de carbono, seja ela um farelo ou um subproduto do farelo, né? Que a gente farelo, comprei um farelo, na verdade você não comprou um farelo, você já comprou um subproduto do farelo. Tá? Então a matriz, que é um prebiótico, ou seja, um substrato para aquelas bactérias crescerem, ela que vai determinar muitas vezes o sucesso e o insucesso. A fonte de água que você usa vai indicar o sucesso ou o insucesso, né? O tipo de bactéria ou tipo de levedura que você escolhe para esse processo vai indicar o sucesso e vai indicar o não sucesso. Se vai usar muito carbono, se vai usar carbono polissacarídeo, se vai usar muito carbono e sacarídeo ou monossacarídeo, isso influencia o processo, tá? Então, o processo de fermentação, ele funciona bem para o crescimento de bactérias, mas nem todas as bactérias crescem, nem todas as leveduras crescem. Ele funciona muito bem para a produção de substâncias que são os metabólicos, funciona muito bem, mas, claro, obviamente, da forma como a gente está fazendo, na maioria das fazendas, a gente tem muito risco de contaminação. Então, a gente não precisa migrar para um processo que hoje na agricultura é bem forte. Eu vou trazer uma imagem aqui, vocês vão ver, na agricultura, o pessoal já construiu os seus tanques de fermentação. Então, é um negócio bem organizado e na agricultura a gente quer fazer de todo jeito. Porque sempre tem aquela palavrinha, isso não é necessário, isso não precisa, isso pode ser feito de qualquer jeito. Não é bem assim. Tá? Isso é custo, na verdade não é custo, é investimento, né? Tem uma diferença em custo e investimento. Então aqui é uma fazenda que já trabalhou muito tempo com simbiótico, né? Então você vê que realmente é uma migração do sistema autotrófico, dominado por algas, para um sistema mixotrófico, né? Onde tem uma menor incidência de algas, né? Claro, com o passar do tempo, se você não aumentar as dosagens regulares, isso volta a ser autotrófico, porque as algas realmente têm a maior capacidade com o ambiente que a gente tem de luz e nutrientes para se desenvolver, tá? Bom, aqui era uma fazendinha em Feira Nova, Pernambuco, em baixa salinidade também, né? Aqui já todo um processo de fermentação, mas você vê que o descuido com o processo de fermentação, com a limpeza, com a organização, ela às vezes complica um pouco o trabalho, né? Bom, o que é um simbiótico? Na verdade, você continua precisando de um probiótico.
Né? Se você fermentar um farelo de trigo sem nada, vai crescer micro-organismo. Se você fermentar uma farinha de arroz sem nada, vai crescer, mas você não sabe o que, é que vai crescer. Porque todos esses vêm com algum micro-organismo. Tá? O que você quer crescer é as bactérias que você confia, que você conhece. Tá? Você continua precisando. Mas agora você não faz ativação exclusivamente com água, com açúcar, você usa um polissacarídeo, você pode usar uma enzima, você pode usar um carboidrato monossacarídeo ou disacarídeo, no caso aqui. E por que isso? Quanto mais cadeias de carbono, mais tempo a bactéria passa para quebrar aquelas cadeias, né? Então o pessoal usa enzima, alguns outros não. Pode ou não pode usar alcalinizante, né? Existe um mito que o alcalinizante dá mais brilho na água, outros dizem que não, enfim, né? Depende muito do alcalinizante que você vai usar, da bactéria que você quer, né? Então pode ser um alcalinizante que é um veículo, que é muito usado em probióticos, que são os calcários, os minerais, os macros e micros, pode ser um veículo, né? E você tem esse processo on-farm, né? Mais uma vez, aqui é farelo de trigo, uma fazenda na Bahia, trabalhava com sistema intensivo, trabalhou muitos anos com biofoco, trabalhava com simbiótico. Funciona bem, mas veja o risco. Ambiente inapropriado. Mas é possível ter um ambiente apropriado? Claro que sim. Tá? Essa foto é nova. Eu ministrei um curso agora em Santa Catarina sobre simbióticos, fermentação. E não sei se vocês estão vendo aqui, mas se vocês verem, a gente fez um processo fermentativo, escolheu 2 probióticos com e sem alcalinizante, só para fazer uma aula prática, fez um plaqueamento, né? E se vocês olharem aqui é um probiótico mais ou menos 10 a 9, 10 a 10ª, tá? No início do processo de hidratação e depois já ali num processo completamente fermentativo, né? Você vê que tem um crescimento. Aí meu amigo Carlinhos ontem à noite conversando, né? Ele estava trocando a ideia e perguntou: o que é que cresce aqui? Bacilos. Agora, qual deles vai se prevalecer? É outra história, é outro problema. Tá? Então, pode ser o Bacillus subtilis, pode ser o Bacillus chiniforme, pode ser o megatério, enfim, algum vai prevalecer em relação ao outro. Né? Bom, aqui é um probiótico recém-hidratado. Olha a quantidade de bactéria que tem. E aí é importante, né? Seguir os passos do fornecedor. Se o fornecedor diz que vai ter que hidratar meia hora, você hidrata meia hora. Se eu disser você que tem que hidratar 2 horas, você hidrata 2 horas. Se eu disser você que hidratar 4 horas, você hidrata 4 horas. Subsistente na minha cabeça que ele já fez um estudo prévio e ele sabe que aquele tempo é suficiente para que aquele processo hidrate. Avisar que você queria água. E que tenha um bom desenvolvimento das bactérias, né? Então esse probiótico foi hidratado por 1 hora, nessa foto aqui, e aqui 18 horas de fermentação. E aqui é uma placa para víbrios, e aqui é uma placa para bactérias heterotróficas. Então, fazendo a hidratação por 1 hora, a gente teve um crescimento de bactérias, mas passando por um processo fermentativo, esse crescimento foi bastante acelerado. Tá? Por quê? Você deu nutrientes para aquelas bactérias crescessem. Você forneceu carbono, você forneceu muitas vezes um carboidrato de menor cadeia, como o melaço ou como as enzimas, vai ajudar a que essa quebra mais rápida vai ter mais nutrientes, né? Então, funciona bem. E aqui zero víbrio, né? Ou, por quê? Porque usam água limpa, né? Então a chance de você ter vibriose já diminui bastante. E aí eu falei, funciona bem, multiplica bem? Sim, mas olha o problema. Bahia. Aí eu cheguei lá, o cara disse, não funciona esse processo fermentativo. Realmente, dessa forma não funciona. 7 dias, 14 dias, dentro de uma estufa, debaixo de um viveiro. Como é que vai fermentar isso? Temperatura alta, spray de contaminantes para cá e para lá. Essa fazenda aqui eu gosto dela, porque aqui era o seguinte, morria um camarão, água verde, e pegava a mesma água do viveiro e fazia a fermentação. Aí eu sempre pergunto, o problema é a fermentação ou o problema é o modo como a gente faz a fermentação? Se é para ter um farm, tem que ter os ingredientes para fazer bem direito. Tá? E aí,
a gente pode ir na agricultura, né? Nosso irmão lá agrícola, a gente aprende muita coisa, né? Então tá aqui, ó. Olha lá na agricultura como é. Fermentação sem oxigênio, fermentação com oxigênio, aumento de volume e distribuição. A minha pergunta é, será que uma fazenda de médio porte no Brasil não pode implementar um on-farm desse tipo? Será que todo mundo tem que vir para cá? Pensando nisso, né? Nesses modelos onde as pessoas fazem a fermentação de qualquer forma, a questão da distribuição, então é outro problema para fazendas maiores, né? Então, aí Alberto vai mais no Equador do que eu. Lá no Equador o pessoal parou muito de usar fermentação, por quê? Fazenda grande para distribuir sempre muito complicado, né? E aí, pensando nisso, no mercado vem a questão dos pós-bióticos, né? E aí não confunda, tá? Simbiótico como bioinsumo, pós-biótico como bioinsumo, simbiótico como ingrediente ou aditivo de ração e pós-biótico como aditivo de ração, tá? Então, desse daqui é o quê? Vem do mesmo conceito humano, né? Você pega bactérias conhecidas, você coloca substratos conhecidos e você faz um processo de fermentação mais adequado possível para gerar o quê? Metabólitos. E esses metabólitos você recolhe junto com parede celular, junto com conteúdo de proteína, algumas células vivas, você recolhe isso e invasa e leva um produto para poder ofertar de biotecnologia. Tá? Então, na verdade, o que é um pós-biótico? A grosso modo, seria um simbiótico preparado de forma industrial. Vamos lá. O que é que vem nesses pós-bióticos? A mesma coisa que vem no simbiótico, a mesma coisa que vem. O tanque desse custa aproximadamente 70, 80 mil, dependendo da forma do local. Então você começa, quem já é da engenharia de pesca, quase como uma microalga na fase inicial, só que já nos tanques de fermentação em pequeno porte, depois você vai aumentando isso a escala, colocando mais ingrediente, colocando mais a questão dos substratos, né, para poder aumentar. E aí, claro, obviamente, né, se é um produto registrado do Ministério da Agricultura, ele passa por um processo de controle, né? Que controle é esse? Para ver se o produto entrega aquilo que ele diz que entrega. Então, muita gente fica perguntando, tem isso mesmo? Claro que tem, é registrado no Ministério da Agricultura. De uma hora ou outra tem que entregar laudo, de uma hora ou outra passa por inspeção. Tá? Não é um produto feito em casa, caseiro. Né? É um controle, o Ministério da Agricultura está em cima. E principalmente que está regularizando os bioinsumos. Né? Então, aqui não dá para ver, mas tem uma série de ácidos orgânicos, né? Aminoácidos, vitaminas, enzimas. E também você pode adicionar, né? Se você achar que deve colocar mais uma enzima ali, você tem um problema maior de acúmulo de matéria orgânica, aquela matéria orgânica ali não é lábil, é uma matéria orgânica que tem uma mais difícil degradação, você pode adicionar a questão de mais enzima, né? Bom, aí os tanques de fermentação, para que servem? Para poder você minimizar o risco de quê? Contaminação. Para que servem aqueles tanques menores ali? Rotação de cultura, velocidade, pH, temperatura. Né? Então, para cada um desses ingredientes do bolo, a gente gera um metabólico ou um conjunto de metabólicos diferentes. Né? Bom, aí, claro, vem de forma líquida, e aí o líquido sempre tem vamos dizer assim, uma dificuldade de entrar no mercado da aquicultura, mas muito mais fácil na agricultura, por já conhecer esses processos de biofertilizante, de bioinsumos. Né? É uma pequena questão cultural. Você não precisa mais fermentar, apesar de algumas pessoas ainda fazer esse processo de refermentação, mesmo sem necessidade, mas, enfim, você só faz uma pequena diluição e aí depois você faz todo esse processo de distribuição. Tá? Faz a mensuração, hidrata, vamos chamar assim, e faz a distribuição. Bom,
Algumas pessoas perguntam, eu posso usar probiótico e probiótico? Pode, por que não? Gente, bota na cabeça. E aí, entre os próprios vendedores, nenhuma ferramenta inibe a outra. Às vezes elas são complementares e não são rivais. O problema é que no comercial a guerra é grande por clientes. E a gente entende. Tá? Mas um é um bioestimulante do ambiente. Então está sempre estimulando ainda mais aquele micro-organismo a crescer. Lembra lá? Os ácidos orgânicos são fonte de carbono. E aí, não, mas se for fonte de carbono, eu boto melaço. É uma fonte de carbono totalmente diferente. Que vai gerar outros micro-organismos diferentes dos ácidos orgânicos de cadeia longa, né? Então, esses são os ácidos orgânicos que tem, né? Lático, que aí é cadeia curta, químico, cítrico, pirúvico, oxilático, né? O próprio dos outros, só para repetir para uns resultados diferentes, né? Regula a fermentação, fonte de carbono, reduz o pH, trabalha na questão dos metais pesados, uma fonte de carbono para os próprios micro-organismos do ambiente natural, a questão também dos processos de metais, o início da quebra da glicose, né? Então, carboidrato, glicose. Você tem essa quebra, acelera. Você tem todo um processo de degradação da matéria orgânica. Muito comum hoje o pessoal usa ácidos orgânicos, não esses que a gente coloca na ração, como fúlvico, úmico, para degradar a matéria orgânica. Quem nunca viu isso na agricultura? Muito comum, né? Bom, claro, a aquicultura é água, né? Um pouco diferente, né? Técnico, né? Então, esse produto está desde 2020 no mercado. Nessa fazenda continua, a fazenda do Rio Grande do Norte é um grupo, né? Grupo Tecnarão. Então, segundo o técnico de lá, fez alguns testes e avaliou que a degradação da matéria orgânica é muito interessante, deixa o solo mais cinza, eles consideram que o solo mais cinza é um solo menor quantidade de matéria orgânica, e faz questão de víbrio, né? Comparando a questão dos víbrios com e sem uso do produto, e realmente tem mostrado uma pequena redução de víbrios, né? Isso aqui, ó, é um solo de uma fazenda, isso é imediato. Você usou hoje o probiótico, no outro ciclo o solo já está... Claro que não, gente. Não funciona assim, não é mágica. Isso é um processo. E às vezes a paciência do produtor já está esgotada. Ele quer, muitas vezes, que o solo dele melhore na primeira aplicação, no primeiro ciclo. Depois de tantos anos, só aumentando a matéria orgânica, só degradando, né? Então você vê que já começa a trazer um resultado. E lá no centro, sabe, no Ceará, as universidades são relativamente grandes na Baixa. Aqui também, aqui também, né, alguns testes de água doce, você vê, olha, aqui a foto está a claridade. Você vê que já tem uma acúmulozinha de matéria orgânica aqui, ó, e verde, né, porque a água de baixa salinidade é muito verde, muita cianobactéria, né. Mas você já vê zonas que clareiam mais rápido e já demonstram ter uma degradação bem interessante. Quando eu estou na água salgada, o pH 7, ele me diz o seguinte: alumínio e ferro neutralizado por cálcio, magnésio e sódio e potássio. Ponto. Beleza, tranquilo. Mas quando eu estou na baixa salinidade, isso não é suficiente. E outra coisa, mesmo na salinidade mais alta, lembra, cálcio, magnésio é veículo de crescimento bacteriano. Tem função coenzimática. Lembra lá que a enzima é importante? A coenzima também. Então, calagens não é só por causa de questão de pH. Esqueça isso. pH faz parte, mas não é o único sentido de você fazer calagem no viveiro. Né? Tem gente que usa muita cal hidratada, cal virgem, caso de mortalidade, ok. Mas isso aí eleva muito pH, aí é um problema. Se precisar, ok. Mas na maioria das vezes você vai precisar só fazer correção iônica. E não é por questão de 131, não. É por questão de veículo para crescimento bacteriano, respiração bacteriana. Tá? Muitas vezes o pessoal acabou de fazer isso, ninguém está fazendo mais. Tornou um hábito meio perdido. Então, se você quiser ter sucesso na sua biotecnologia, você vai ter que usar calagem e gradeamento. E aí, aqui para comprovar, ó,
Quanto mais pH, mais alumínio e mais ferro. Então, neutralizou isso aqui, não quer dizer que você tenha minerais para poder avançar. Já estou terminando aqui. Bom, aí, aqui é uma fazenda no Ceará, deixa eu voltar aqui rapidinho, controle de víbrios. Aí o cara vai dizer, controla víbrios, se você controla a cianobactéria, você diminui a carga de víbrios. Tem uma relação direta. Tá? Diminuiu a carga de cianobactéria, diminui a carga de víbrios. Né? Então aqui com o uso de pós-biótico, uma aplicação semanal, você tem água de captação, depois você tem uma redução bastante interessante. Eles usam lá como um fator 10 a terceira de ajuste. Você consegue modificar da água extremamente com cianobactérias para uma água com um pouco mais de dominância de bactérias? Sim. A única coisa que você tem que ter cuidado é com a energia, né? Quando você muda demais a energia, ou seja, a aeração vai ser extremamente necessária. Bom, aqui é uma fazenda. Aqui vocês estão vendo a água bem dourada. Aí aqui já vem outra ferramenta. Muitas vezes você tem que juntar uma fertilização química adequada com o uso de um probiótico, ou o uso de um simbiótico, ou o uso de um pós-biótico, para ter aquele tom, para evitar, por exemplo, luminosidade, para crescer logo o fitoplâncton. Muitas vezes a gente está só agora fertilização orgânica, né? Às vezes a gente pega uma água extremamente verde e mete mais fertilização orgânica. Em vez de melhorar, atrapalha. Tá? Então a gente tem que entender, muitas vezes vai usar uma fertilização química para poder melhorar essa água. Então aqui é uma água de 30 de salinidade, 25, 30, aqui é 45, onde a dificuldade de fechar a cor da água é muito grande, porque aí a produção primária é muito reduzida, né? Então você vê que o uso adequado de fertilização química mais pós-biótico funciona também para esse tipo de sistema. Aqui só simbiótico, você vê uma cor dourada, e aqui já uma cor mais dourada ainda, né? Aqui já entrou o quê? Fertilização química. Então, esses produtos funcionam bem, mas eles precisam de apoio. Porque, e aí assim, eu fico às vezes pensando, a dificuldade do pessoal de vender os produtos. O cara chega no campo, o cara quer um produto que ele joga na água e que ele vá para casa e ele se resolva tudo. Não tem esse produto. Se tiver, vocês me digam aí, mas assim, você acha que não tem. Tem o quê? Um produto e tem um trabalho por detrás do produto. Bom, o controle, como eu falei, de cianobactérias, né? Então está aqui, ó, redução bastante significativa. Cientificamente, isso funciona. 2 estudos foram feitos pela Universidade do Paraná, né, com o uso de pós-bióticos, né, quantificando as enzimas no hepatoplâncton de camarão e fazendo toda a questão mais normalmente comum de desempenho zootécnico. Todos eles demonstram que o uso e as concentrações influenciam diretamente no bom resultado de desempenho zootécnico. Vou falar um pouco sobre nutrição e manejo alimentar no cultivo de camarão. Bem, eu estou usando bastante esse slide, né, nas palestras, né, para ressaltar algo que está ocorrendo muito importante, né, a cassinicultura no mundo, né, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo como todo, ela está passando por muitas transformações, seja no aspecto genético. Então a gente tem animais mais resistentes, nós temos animais com crescimento, taxas de crescimento mais elevadas. Quem trabalhou com cassinicultura, sei lá, 10 anos atrás, lembra que a meta de crescimento era 1 grama por semana. Isso já não existe mais, né? A gente está buscando taxas de crescimento acima de 3 gramas semanais. A gente tem, e obviamente isso tudo é resultado do melhoramento genético que os camarões estão passando. A gente tem mudanças que estão ocorrendo também aqui no nível de Brasil em termos de manejo. O professor Luiz Otávio deu vários exemplos aí, mas no aspecto específico do manejo alimentar, o uso dos alimentadores mecânicos. Então nós temos hoje fazendas que a ração não é mais distribuída em bandejas ou através do arraçoamento, né, feito de caiaques, né, é tudo mecanizado. Isso está ocorrendo no Ceará, né, que é o estado que tem uma participação muito grande na produção de camarões aqui do Brasil. Você vê já muitas fazendas que estão utilizando esse processo, né, essa tecnologia, né? O mercado está mudando, né? O mercado está buscando camarões maiores,
é muito provável que a gente vai ter mudanças também, né? Hoje praticamente todo mercado, todo camarão é comercializado fresco, né? Você tem o atravessador, que tem um papel muito importante, e é provável que a participação desse camarão processado vai aumentar, né, na medida que a produção brasileira vai sendo incrementada. A gente tem muitas mudanças em termos de manejo, né, sistemas de produção. Aqui a região é um exemplo, né, dessa transformação, né, o reuso de água, o uso de água de poço, como também mudanças muito significativas em termos de nutrição. A gente se acostumava a falar de ração, né? Ainda a gente faz isso, né? Só se referindo à proteína. Quanto de proteína bruta que ela tem? É 35%, é 30%. Inclusive, né, aferia preços da ração, né, baseado no teor de proteína. E havia também essa impressão de que todas as rações com 35% de proteína bruta é a mesma, né? E deveria ter o mesmo preço, o que não é verdade. A própria ADM tem rações com 35%, rações que tem um preço mais baixo, e rações com 35% com preços 15% mais elevados. Ou seja, a nutrição não se resume apenas à questão da proteína. Aspectos do ponto de vista físico da ração está tomando agora um outro perfil, né? Porque com o uso dos alimentadores, né, a exigência da qualidade física da ração, tamanho do pellet, presença de finos, umidade, né, está realmente tomando um papel, né, muito importante, né? E a gente vê isso na produção brasileira, né? A produção brasileira vem evoluindo, né? Depois de várias crises aqui na atividade, a gente finalmente vê um crescimento da produção, né, muito expressivo. Então a gente já saiu daquela fase crítica. A gente ainda tem problemas com doenças? Tem, né? As doenças vieram para ficar, elas não vão embora. Só que a gente tem muitas ferramentas hoje para lidar com as doenças, né? A gente tem muitos fornecedores de larvas, tem muitos aditivos que podem ser usados, tem rações com perfis nutricionais diferentes, rações inclusive que têm aditivos que fortalecem as respostas imunológicas dos camarões. E a gente vê esse crescimento, né, expressivo nos últimos anos. Então, o Brasil tem uma condição ímpar, que é o mercado doméstico. Todo grande produtor de camarão deseja ter um mercado como o mercado brasileiro. Porque se você pegar Equador, Tailândia, Indonésia, todos esses países produzem camarão para o mercado externo, né? Quem produz camarão para o mercado interno são poucos países. Nem a Índia, que tem mais de 2 bilhões de habitantes, o indiano não come camarão. É tudo para exportação. E a gente tem uma população aí de mais, 250 milhões, né? E a gente não explorou totalmente o mercado. Então a gente tem muito para crescer, né? Então isso vai favorecer esse crescimento contínuo, né, nos próximos anos. A gente tem o caso do Ceará. Foi feito um trabalho por satélite em 2024 e detectou 15.273 hectares de lâmina d'água no Ceará. O Ceará tem aí uma participação bem expressiva na produção nacional, provavelmente acima de 50%. E é muito interessante que a atividade no estado, ela tem crescido no litoral, usando água salgada ou água estuarina, mas principalmente em regiões interiores. Então essa área aqui do Baixo Jaguaribe, né, pega vários municípios em que a criação de camarão é feita com o uso de água de poço ou água do rio, similar aqui a essa região. Então eram áreas que eram utilizadas para a produção de arroz. O arroz não era mais produtivo, né, demandava muita água, e esse pessoal, né, que era dedicado à agricultura, não sabia nada de camarão, hoje são produtores, né, e tem uma participação muito grande, porque é onde a atividade está crescendo. E se a gente vê o trabalho que foi feito isso aí é a FUNSEMI, né, que é uma fundação do estado do Ceará, né, então eles fazem previsões meteorológicas, diz quando é que vai ter seca, quando é que vai ter chuva, e eles têm acesso a essas imagens satélite. E aí eles fizeram um novo estudo em 2025 e chegou à conclusão que houve uma ampliação, ou seja, a atividade está crescendo, não apenas mediante
o maior número de... Hoje você não encontra mais fazenda parada no estado do Ceará, né? Se encontrar alguma, me diga onde é que é. As fazendas que estavam paradas por alguma razão, elas são arrendadas, né? Então está havendo um aumento na produção, porque os resultados estão melhorando, né? As sobrevivências têm aumentado, está se fazendo camarões maiores, muitas vezes camarões acima de 25 gramas, e isso tudo incrementa a produção, mas também houve um aumento em termos de área, ou seja, está havendo uma expansão territorial. Pode dizer que a carcinicultura hoje, dentre as várias classificações que a gente pode fazer, ela está dividida, ela está muito clara. Quem opera em salinidades baixas, acima de 5, acima de 7 partes por mil, e quem opera com salinidades acima disso, né? Obviamente, essas salinidades baixas, elas são frequentemente encontradas em águas interiores, longe do mar. Então tem fazendas hoje que ficam a mais de 400 quilômetros do mar, né? Você não precisa mais de água salgada. E aí a gente vê que tem duas características, assim, são áreas que têm características distintas, né? Primeiro, essas regiões interioranas, como é o caso aqui, né? Não especificamente aqui, mas geralmente são águas que têm algumas deficiências, não é o caso aqui da região, né? Deficiências em termos de alcalinidade muito baixa, e aí você tem que fazer correção. A água às vezes tem algumas deficiências em minerais, cálcio, potássio, magnésio, não é o caso aqui da região. Às vezes tem inclusive gás sulfídrico, né? Você bombeia a água do poço, sai com aquele cheiro de ovo, né? Não é o caso aqui da região. Então essas, né, são alguns desafios encontrados, além da questão da disponibilidade, mas tem um outro fator também importante, é a questão da amplitude térmica. Então, como está no interior, às vezes você tem dias muito quentes e noite muito fria, né? Então essa amplitude térmica, essa variação de temperatura também impõe um desafio, né? Um desafio em termos de produção. Acho que a gente tem essa região aí do Baixo Jaguaribe, no Ceará, né? Você vê as mínimas ao longo do ano, né? Como é que se comporta de janeiro a dezembro, né? Então você quer temperatura do ar, viu, pessoal? Tem temperaturas de 18 graus, né? Isso aí do Ceará, até temperaturas de quase 40 graus. Então, a gente já sabe, a gente já mapeou quando que essa variação de temperatura ocorre, porque geralmente é quando tem mais problemas com doenças, é quando o camarão come menos, né? Então existe uma redução de consumo, uma redução de crescimento. Então você vê aqui, ó, que quando chega no mês de agosto, né, olha a diferença de temperatura, ó, de 25, temperatura mais baixa, temperatura do ar, até 35 graus. Né? E aí esse período do ano é exatamente quando o camarão cresce menos, come menos, né? Então são desafios que a gente encontra, e aí esses desafios impõem também mudanças em termos de manejo. Você não pode adotar o mesmo manejo, a mesma densidade, a mesma ração. A gente tem que abrir a mente, né? Inclusive, né, é algo importante para a gente ressaltar que hoje toda empresa de ração tem um portfólio de produtos. É produto para baixa salinidade, é produto para desafio, mas a gente aproveita muito pouco essa tecnologia. Por quê? Porque se busca sempre um produto mais barato. Sempre o produto mais barato. Essa, na verdade, é a estratégia. Tudo bem, né? Quando a atividade estava em crise, mancha branca, doença, né? É saudável a gente buscar, né? Uma economia em termos de ração. Agora, numa condição normal, o que a gente tem que buscar é desempenho, crescimento, sobrevivência. E aí, todos esses desafios que a gente encontra, seja de salinidade, seja de temperatura, requer uma mudança, uma estratégia nutricional diferente. Então, isso aqui geralmente é o programa que a gente tem que adotar, que são rações iniciais até um camarão de 3 gramas, 2,5 gramas, 3 gramas, então dentro de 21, 30 dias ele sai daquela ração desintegrada, que são rações de 40%. Rapaz, eu compro a ração grossa e faço a moagem. Meu amigo, está totalmente errado, né? Você tem que comprar a ração desintegrada, que é uma ração de 40%, é totalmente diferente da ração de engorda. A partir desse camarão de 3 gramas, você vai entrar numa ração de engorda, que pode ser rações com 30,
35%, 38% de proteína bruta, mas você tem que analisar, como eu falei, né? A proteína é um fator secundário, na verdade não é o ponto mais importante da ração, tem muitos outros compostos nutricionais presentes na ração, o extrato etéreo, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos e atualmente os aditivos funcionais. Então as rações hoje tem rações que carregam mais vitaminas, mais minerais traço, ácidos orgânicos, probióticos. Então isso faz a diferença, principalmente nessas situações em que você vai encontrar o desafio, o camarão não vai crescer muito, você vai ter períodos de mortalidade. Agora, não é remédio não, tem que se antecipar. Quando é que vai começar o período ruim, o camarão vai crescer? Então eu vou comprar uma ração mais específica para lidar com essa situação de desafio. Então a gente tem que sair, né, desses padrões que foram estabelecidos no passado, seja por questões econômicas ou por limitações tecnológicas, né, em que se priorizava só o preço da ração, né? O preço da ração aqui no Brasil é o que? 70 centavos de dólar, 75 centavos de dólar, 1 quilo de ração, né? O Equador, a gente pode usar o Equador como uma referência, né, que tem uma produção 10 vezes maior do que o Brasil, né, 1.800.000 toneladas. O Equador, a ração é $1,15, uma ração de engorda de 35% de proteína, né? O camarão dele não é melhor do que a gente, a ração deles não é melhor. O mercado se acostumou, o mercado no Brasil se acostumou a comprar uma ração barata, mas a gente tem que sair disso para buscar essas rações que têm um perfil nutricional diferenciado, que aí a gente vai conseguir sair dessa 1 grama por semana e ter 3 gramas por semana, né? Esse é o diferencial. Então, você vê, né, antes a gente tinha essa divisão de cultivos extensivos, cultivos semi-intensivos e os intensivos. Essa ração hoje ali, que no passado eram rações que custavam $1, mais de $1, eram cultivos intensivos que usavam. Hoje está se usando essa ração para cultivos semi-intensivos, porque você está fazendo um camarão de 25 gramas, de 30 gramas, de 35 gramas, e você está buscando 3, 4 gramas de crescimento por semana. Rapaz, mas isso é verdade mesmo? O camarão consegue crescer 3, 4 gramas? Consegue crescer. Então, aqui, por exemplo, é a linha da ADM, né? Você vê como é que é classificada as rações. Você tem uma ração para 20 camarões, até 20 camarões, até 50 camarões, 70, 80 e assim por diante, né? Por quê? Porque no passado era tudo muito padronizado, se fazia um camarão de 10, 12 gramas, as densidades eram aquelas, né? Era no máximo 30 gramas, mas esses padrões estão mudando. Por quê? Porque hoje você faz um desbaste, uma despesca parcial, às vezes você produz aqui para um mercado que só aceita camarões de até 20 gramas, mas tem outros mercados que vão buscar camarões de 35, de 30 gramas. Então, com isso, as recomendações hoje são baseadas na biomassa. Rapaz, quanto é que você vai tirar por hectare ciclo? Eu vou tirar 1.500 quilos. Então, você pode usar uma Camanutri 30J, né? Eu vou buscar 5 toneladas por hectare ciclo. Aí você vai ter que buscar uma ração de 35J, né? E assim por diante. Então hoje as recomendações não são baseadas mais em números de camarões por metro quadrado, e sim em produtividade, em termos de produtividade. Agora, né, além dessas questões de produtividade, vocês têm os desafios que ocorrem, né, de forma rotineira na fazenda. Eu costumo dizer que não existe condição ótima de cultivo, não tem condição ótima. Ou você tem um desafio de salinidade, ou seu solo tem matéria orgânica, ou você não tem água suficiente, ou não tem aerador suficiente, faltou luz, faltou energia, parou o aerador. O animal está em condição praticamente contínua de estresse, né? Por isso que aqui no Brasil, né, os laboratórios têm buscado a fazer uma genética de um camarão mais resistente, para conseguir resistir a todas essas variações, seja variação de solo, seja variação no transporte, no povoamento, né, na aclimatação. São animais que muitas vezes não são 100% limpos em termos de doenças, carregam alguma carga viral. Então esses desafios que a gente convive no dia a dia, como eu falei, né, seja uma condição como essa, que é indesejável, né, mas é realidade, né? Quem vai despescar um viveiro,
né? E não tem matéria orgânica, levante a mão, né? Joga a primeira pedra. Todo mundo tem, rapaz. Até no laboratório de pesquisa que é desse tamanho a gente tem, vamos, imagine uma fazenda, né? Doença, né? Quem não tem problema de doença, né? A linha, a mancha branca. Então são desafios, pessoal, que requer. Você não pode dar feijão com arroz pro camarão todo dia. Você tem que dar pelo menos 3 vezes na semana um bife para ele comer, uma carne, né? E aí requer uma abordagem diferenciada. Então, a linha, por exemplo, da ADM, que eu estou tomando como exemplo, você tem rações que têm níveis diferentes de proteína. Por exemplo, você tem as rações iniciais, ó, com 40% de proteína. Tem essa ração, né, que é top, né, que tem 38%. Eu estou produzindo 2 toneladas por hectare. Eu posso usar uma ração dessa de 38%? Aí vamos analisar seu caso. O camarão está crescendo tanto quanto por semana? 1 grama, meu amigo, aí não dá, né? O camarão não pode crescer mais 1 grama por semana, ele tem que crescer no mínimo 2 gramas. Então vamos buscar uma ração com uma densidade nutricional maior, né? Pode ser uma dessa, né? Ou pode ser um exemplo muito interessante, né? Que aqui no Brasil a gente se acostumou a fazer um camarão de 3 gramas com a ração desintegrada e depois já entra na ração de engorda. Tem que haver uma transição, pessoal, de 3 até 5, 6 gramas. Uma ração diferenciada, você pode entrar numa ração anti-estresse, que é uma ração que vai preparar o animal, né, para a fase de engorda, que seria deixa eu ver onde é que ela está aqui para você. Mas ela está aqui no meio, está aqui, é uma ração com 38% de proteína bruta. Você vê aqui, ó, que é um aminoácido, né, muito crítico, né? O camarão requer 0,8% desse aminoácido. Essa aqui tem 9,5%, ou seja, além da exigência, porque o animal vai estar numa condição de estresse. Então essa abordagem é muito interessante, né? Esse é o caso da ração anti-estresse, né? As abordagens, ou seja, se você tem, né, um estresse, né? Aqui é bem interessante essa relação entre ganho de peso e estresse. Ora, se você vai usar uma ração dessa e o animal está numa condição de estresse, seja de oxigênio, de temperatura, né? Obviamente você não vai ter um crescimento elevado, né? O animal vai canalizar esses nutrientes para resistir a essa condição. Mas se você tem uma condição ótima, o oxigênio está bom, a água está boa, ele vai resultar o quê? Um crescimento mais acelerado, né? Que inclusive trabalha na ADM e ele tem uma fazenda e ele adotou, né, um manejo muito interessante. Um dos manejos que ele fez, ele fazia o povoamento direto, usava essa ração, né, a CR1, Density CR1, depois passava para Density CR2, a granulometria, são iguais, né? Só muda o tamanho da partícula, né? E aí trabalha com 37,5 camarões por metro quadrado, né? E ele fazia isso aí em 30 dias. Depois dos 30 dias já entrava na ração grossa, fazia aquela transição para o animal pegar a ração grossa, o pellet, e já fazer essa transição. Bem, ele tentou uma mudança, né? E ampliou esse prazo de 30 para 40 dias, ou seja, ele ampliou em 10 dias o uso da ração CR2. O que aconteceu? Em 40 dias esse camarão já estava com 5,5 gramas, em 10 dias apenas. Ao invés de ele terminar com 30 dias, ele ampliou mais 10 dias. E aí esse camarão hoje, né, e ele mantém esse mesmo manejo, né, inclusive ele passou a utilizar essa estratégia, que é o que? Que é introduzir a ração anti-estresse após o uso da CR2, né? Focando em quê? Focando em desempenho, em crescimento. Porque o seu custo maior não é ração, rapaz. Não é ração, esqueça isso. Seu custo é o quê? É tempo de cultivo. Então, as fazendas grandes, elas têm um custo, né? Como é que elas vão, comunicar, né? Ou avaliar os resultados reais de lucro por hectare dia. O custo reais que eu gasto por dia na minha propriedade. Ora, se você tem 10 dias a mais de cultivo, são 10 dias a mais de custo, de mão de obra, de energia, de depreciação, custo de oportunidade, porque você poderia ter iniciado um outro ciclo. Esse é seu maior custo. Então o foco, pessoal, tem que ser em crescimento. A gente tem que focar em crescimento. Deixar dessa mania de buscar a ração mais barata que tem no mercado, porque o camarão não vai crescer. Não vai, a gente não vai sair dessa mesmice de 1 grama, 1,5 gramas por semana, o que não é resultado. Bem,
A salinidade, né, ela é um desafio para o camarão, né, um desafio presente. Por quê? Porque o camarão Guanamei, né, para ele se manter confortável, a salinidade tem que entrar entre 20 a 25 partes por mil. Não é o caso do Brasil. Se você pegar os estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, salinidade chega a 50, 60, tem fazenda que tem 70 de salinidade. Lembrando que a salinidade do mar é 34. Quer dizer, 70 é muito alto, né? E essa salinidade que a gente tem, né, que é melhor do que a salinidade alta, essas salinidades menores do que 5 ou de 2, é muito melhor do que a salinidade alta, mas também não está no ponto de equilíbrio, ponto que a gente chama isosmótico. Isso aqui foi um experimento que a gente fez em condição controlada, a gente só variou a salinidade, só isso. A mesma ração, o mesmo número de camarão. Olha aqui o que aconteceu numa salinidade de 5, de 24, de 44. Olha o peso final, né? Ele cresceu melhor onde? Ó? Nessa salinidade que eu falei, né? O pior de todos foi em 44, porque o camarão come para osmorregular, para manter o equilíbrio interno do seu corpo com o ambiente. Ele gasta muita energia, ele está comendo para fazer esse processo de osmorregulação. Se a gente ver aqui a conversão, ó, a melhor de todas, ó, foi em 24, a segunda foi aqui, ó, em 5, e a pior de todas foi em 44, né? Então a gente, no laboratório, tem feito muita pesquisa com salinidade, temos feito algumas pesquisas com salinidade mais baixa, mas, como eu falo, né, a salinidade alta realmente é um desafio muito maior. Mas a abordagem do mercado para lidar com essa questão de baixa salinidade, do ponto de vista nutricional, tem sido o quê? Rapaz, vamos fazer o equilíbrio osmótico, né, o equilíbrio iônico da ração, vamos botar cálcio, potássio e magnésio. Mentira, não adianta nada, né? Mas digamos que você faça isso, né? Então, por quê? Porque nesse ambiente de baixa salinidade, você pode ter deficiências em cálcio, potássio e magnésio. Então, o camarão é um organismo que absorve esses minerais da água. Então, se em águas de baixa salinidade você tem deficiência, obviamente você vai ter uma deficiência nutricional. E aí ele não vai conseguir crescer. Então vamos incrementar esses valores aí na ração, né, para que ele possa crescer. E aí pronto, eu tenho uma ração para baixa salinidade. Não tem não. Não se resume apenas isso, né? Então a literatura mostra muito claramente, né, as necessidades nutricionais do camarão para cálcio, potássio, cálcio, fósforo, né, potássio e magnésio. Está aqui, ó, 2%, 1%, 0,9%. Se a gente pegar as rações de engorda aqui do Brasil, isso aqui foi publicado, né? Obviamente eu não identifiquei quem é quem, né? Aqui são as rações, 6 marcas de ração, todas com 35% de proteína bruta, né, no rótulo. Aqui está aqui as recomendações. Tem ração, o cálcio aqui, ó, essa ração tem 4% de cálcio, é péssimo, né? Porque se os valores de cálcio forem muito elevados, você limita a absorção de fósforo, que é um nutriente essencial, né? Então existe a necessidade de você manter uma relação entre cálcio e fósforo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que mesmo as rações que têm valores mais elevados desses nutrientes, quando a gente testou em baixa salinidade, eu não vou mostrar os resultados, né, a gente não viu diferença, né? Não fez muita diferença. Então não se resume apenas, pessoal, a você ter mais cálcio, potássio e magnésio, né? Então não se deixem levar com esse argumento. Então a ADM nos buscou lá no laboratório para desenvolver uma pesquisa paga para eles, uma pesquisa contratada para testar um novo produto que eles tinham no portfólio, que estavam lançando, de nome Osmobalance. E o princípio do produto é para testar, né, para ele funcionar tanto em baixa como em alta salinidade. E a abordagem não se resumia apenas a botar mais cálcio, potássio e magnésio. Resumia a outras questões. Então, uso de alguns osmoprotetores, taurina, betaína, vitamina D, alguns aminoácidos críticos. Então ia muito mais além, né, do que apenas fazer, né, esse equilíbrio iônico, né, que é usado como argumento para dizer que a ração é para baixa salinidade.
Então aqui é o laboratório, só para vocês verem como é que funciona, né? É tudo pequenininho, né? Não é uma fazenda de camarão, mas a gente precisa dessa condição controlada, a gente recebe os camarões, manda as pós-lavras para fazer um PCR. Se tiver doente, a gente joga tudo fora, né? Não pode ter nada de doença. Se tiver limpo, ele entra, passa pelo berçário, né? Aqui é a despesca no berçário, né? A gente despesca em camarões de 1 grama, né? Isso aqui, os tanques que a gente usa, que são caixas d'água de 1000 litros, né? Eu acho que esse experimento específico envolveram 50 tanques. A água, você vê a coloração da água, a gente segue, a gente faz uma efetivização dessa água, né? Usa um fermentado para ela fechar, a despesca, né, específico, né? Aqui a gente tirou pouco mais de 26 quilos de camarão de todos os tanques, mas o que interessa, né? A gente testou, né, a Osmo Balance, esse produto que foi lançado, e em alta salinidade, né? Se funciona em alta salinidade, a gente tem certeza que em baixa, porque o desafio é muito maior. Então a salinidade aqui era 44 partes por mil, né? Chegou até 48. Essa aqui é a sobrevivência, né? A sobrevivência geralmente nesses experimentos não é afetada, a sobrevivência é altíssima, o animal está em hotel 5 estrelas, né? Não tem variação de oxigênio. Peso inicial, a gente começou com camarões de 2 gramas, o crescimento semanal, então você vê a Osmo Balance ali e vê as rações concorrentes no mercado, inclusive tem uma delas aí que eu não me lembro qual é, que é voltada para baixa salinidade, inclusive ela é mais cara. E aqui você vê, né, a produtividade que a gente tirou, então você vê claramente que a Osmo Balance deu um resultado melhor, 642 gramas por metro quadrado, comparado às demais. O FCA, em alta salinidade, sempre é alto o FCA, né? Mas o mais importante é o crescimento final. Você vê que esse camarão aqui chegou a 13,73 gramas e os demais, né, chegaram a 13,02, 12,62. Então existiu uma diferença, né, que favoreceu o melhor resultado. Aí você vai, pô, 0,7 gramas, será que faz diferença? Bem, se a gente fizer uma avaliação levando em consideração os custos da ração, preço de cada ração no mercado, né? Que aí a gente coletou esses dados com o pessoal, né? Qual o preço de cada ração? Vai ver que essa ração, sendo mais cara do que as demais, R$18, a gente teve R$18 de receita, todas as demais, ó, essa ração é muito barata, né? Aliás, ela é cara, né? Mas ela não deu um bom resultado, o camarão ficou pequeno, a gente não produziu muito, né? Isso aqui é reais por quilo, né? Quanto que a gente conseguiu tirar, né? Então você vê que essa aqui ficou mais, né? O custo dessa, né, ficou um pouco mais alto, né? Mas essa aqui ainda por ela ser uma ração, essa aqui é a ração para baixa salinidade, por ser também cara, teve um custo alto. A gente tem custos mais baixos, né? Mas se a gente fizer, né, uma subtração aqui grosseira, a gente vai ver que essa ração, mesmo sendo mais cara, ela vai me deixar mais dinheiro, mais reais por quilo em comparação às demais. Então não basta a gente ter um custo de alimentação, né, baixo, né? O que realmente importa, o que é que vai deixar, né, em termos de receita, né? Isso aí é um dado que ele passou, né? Inclusive a gente fez um evento, ele estava presente, ele deu um testemunho dele, mas você vê, ó, 5 semanas de exposição, o que ele tirava de crescimento semanal com a Manu 35J, 0,6 que ele estava tirando. Ele passou 5 semanas usando, olha a média de crescimento, saiu de 0,6 para 1,56 com a Osmo Balance. Aqui, né, 8 semanas, né? Média semanal era 0,68, passou para 2,39. Essa aqui, 4 semanas, tirava 1,98 de crescimento semanal, passou para 2,90. Isso aqui é baixa salinidade, uma condição igual a de vocês, no Rio Grande do Norte. Então, você vê, né, o que é a nutrição diferenciada, o que ela pode trazer de benefícios, né? E aí, se você tiver dúvida se ela aguenta mesmo pancada, a gente fez um cultivo em alta densidade. A gente tem esse tanque aqui, né? Aqui a gente botou 550 camarões por metro quadrado, 60 mil pós-larvas. A pós-larva entrou um pouquinho maior, né? Ela 0,15 gramas, né? Um pouco menor do que... E a gente usou a Osmo Balance, 550 camarões,
né? Isso aqui é o crescimento, a gente chegou a ter crescimentos aí de quase 2 gramas por semana nessa densidade, 550, viu pessoal, não é 30 camarões não, 550 camarões por metro quadrado. Chegou as 2 semanas, eu segurei a ração, porque eu tive medo, né, que a água está muito feia, né, a gente não faz pouca troca d'água. A sobrevivência, né, segundo o cara que comprou o camarão, né, porque o cara pega o camarão lá, tira toda a água do camarão, então eu acho que a gente perdeu 20%, né, sobrevivência com certeza é muito maior do que isso. Mas assim, resumindo, a gente chegou a produzir mais de 5 kg de camarão por metro quadrado. 5 kg por metro quadrado dá o quê? Dá 50 toneladas por hectare, né? 50 toneladas por hectare. Era camarão pra caramba, né? O que mostra que a ração realmente, né, ela aguenta pancada, né? Mas assim, nos últimos, no tempo restante que eu tenho, eu queria, né, falar para vocês, enfatizar a necessidade também da gente mudar como a gente alimenta esses camarões. Esse negócio de usar a bandeja 2 vezes por dia foi bom, né? Mas já chegou no limite, né? Limite humano, né? Você depender de uma pessoa para fazer essa alimentação, uma coisa que uma máquina poderia fazer. Limite tecnológico, né? Uma coisa totalmente ultrapassada. A gente nunca precisou usar a bandeja, nenhum outro país do mundo. Pessoal, porque o camarão, ele não come 2 vezes por dia, não come 3 vezes por dia, na verdade ele não para de comer, ele come 24 horas, ele não dorme, na verdade ele não dorme, então ele passa 24 horas comendo. Qualquer hora do dia que você pegar um camarão, ele vai ter que ter alimento no trato digestivo, quando você olha lá para a cauda, ele tem que ter alimento. Por que ele passa 24 horas comendo? Porque o estômago dele é muito pequeno, né? Então para ele obter energia suficiente, ele precisa ter alimento sendo processado o tempo todo, então ele é uma máquina de comer. Aí você diz, não rapaz, eu boto 2 vezes, quando eu chego lá eu boto 8 horas, quando chega 2 horas da tarde eu vou botar, ainda tem ração, ele não fica com fome não, a bandeja ainda tem ração, pelo amor de Deus, rapaz. Isso aí não é frango não, né? A ração, depois que você bota d'água, em 15 minutos pode ter mais nada. Por quê? Porque ela perde os nutrientes, né? E ela suja a água. Então, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos. Tem aminoácidos que a gente testou em laboratório, numa tese de doutorado, em 15 minutos a gente perde 30%, a metionina. 30% você perde. Como as rações evoluíram muito, né? Hoje são rações que não são feitas só com soja, com trigo, com farinha de peixe. Hoje tem muito aditivo e, como consequência, esses aditivos que a gente incorpora, eles são perdidos muito rapidamente. Aqui é um exemplo, né? Então aquela ideia de que a ração boa é aquela que fica inteira na água depois de 4 horas, ainda é válido para quem alimenta a bandeja. Mas hoje o que a gente quer buscar é o que? É mecanização. A gente quer alimentar o animal 200 vezes em 24 horas, se der. 200 vezes. Como é que você vai ter uma pessoa alimentando um camarão 200 vezes botando ração? Isso aqui é no Equador. No Equador, 60% da produção hoje é mecanizada. É uma máquina, né? E assim, os caras não querem mais ter trabalho nem de botar a ração lá no alimentador, né? O cara vai acoplar um caminhão aqui com a ração e vai abastecer os alimentadores, né? Usando essa pressão, né? E tem muitos trabalhos na literatura, né, que mostram a eficiência da alimentação várias vezes ao dia. Esse aqui foi um trabalho que foi feito, acho que foi um trabalho de conclusão de curso, em que a gente alimentou 2 vezes na bandeja, 4 vezes na bandeja e com alimentador, né? 12 vezes apenas, viu pessoal? 12 vezes durante o dia e 12 vezes ao longo de 24 horas. Você vê o que acontece com a conversão, rapaz. Saiu de 2,46, a mesma ração, 1,59 a gente conseguiu reduzir para 1,59. Olha o peso do camarão, ó. Saiu de 8,74 para 11,33. É impressionante, né? E isso o pessoal está vendo na prática. Então, muitas fazendas, geralmente fazendas médias e grandes, já estão implementando o uso do alimentador, seja por causa da dificuldade de contratar mão de obra, seja da imprevisibilidade. O cara um dia chega apurrinhado, ele não vai alimentar, brigou com a esposa, falta, não alimenta domingo, vamos fazer uma despesa, vamos botar todo mundo para fazer a despesa, não tem gente para alimentar. Então, com isso, estão surgindo os alimentadores mecânicos, que é um equipamento muito simples. Essas boias, né? O cara, como é que fez a boia ali, né? Muito simples, um tambor em cima. Esse aí, inclusive, tem energia solar, uma bateria embaixo.
E aí você diz, então eu vou botar um alimentador desse alimenta até 300 mil camarões. 300 mil camarões. Eu boto 200 mil camarões dentro do meu viveiro. Um alimentador só. Então, ele vai cobrir uma área dependendo do equipamento que você tem, né, ele vai jogar a ração de 9 até 18 metros de distância, e aquela área ali, ele joga a 360 graus, vai ser o que a gente chama de praça de alimentação. Os camarões vêm num viveiro com 5 hectares, ele vem numa distância enorme, vem comer aqui. Eles ficam ali na praça de alimentação esperando. E aí você regula através de um timer, né, quantas vezes você quer alimentar, quanto de ração vai ser ofertada. Isso aqui, pessoal, é o caso, eu não sei se o método triângulo, que é um triângulo feito de aço de inox, com a tela embaixo, né, uma tela no fundo, e ao invés do cabo usar a bandeja, né, porque o camarão se acostuma a comer fora, não quer mais comer na bandeja, o cabo joga um triângulo e faz um arrasto, né, e nesse arrasto ele vai coletar o que? Se tem ração, se tem fezes, se tem muda, se tem camarão morto, se tem lama. Então, se você vai começar a alimentar às 7h30 da manhã, 9 horas o cabo joga o triângulo lá, porque o animal pode ter entrada em muda, né, vai comer menos. E aí você passa o arraçador que antes, olha, usando o triângulo aí, tá vendo? O que é que ele tá colocando? Ele vai fazer o arrasto, o triângulo aí, tá vendo? Aí nesse triângulo ele vai inspecionar o que ele coletou. Ele fez esse arrasto. O triângulo é mais eficiente para observar essas sobras de ração, se tem camarão morto, do que a bandeja. É por isso o pessoal passou a usar as bandejas lá no Equador e percebeu que era muito melhor. Olha a melhoria do crescimento aí depois que ele passou a usar os alimentadores, 45% de crescimento a mais, né? Então esses resultados a gente já observa aqui no Brasil, né? Daí, pessoal, a necessidade de a gente buscar essas mudanças, sabe? Porque é o que realmente faz diferença. Aqui é do Equador, tá vendo? Um alimentador artesanal, você vê que é bem simples, né? Aqui já é da Aquaforte, fica em Camusim, lá no Ceará, também eles que fizeram o alimentador. Aqui eles funcionando, né? Você vê que ele está usando até, isso é um viveiro muito grande, né? Mas está combinando aí os alimentadores com a aeração. Tá chovendo nesse dia, só para vocês terem uma ideia. Aqui já é um alimentador da empresa Beraqua, né? Lá no Ceará, que a gente visitou. Você vê aqui o timer, que é bem sofisticado aqui, né? Você regula o tempo que ele vai funcionar, a quantidade, né? Mas basicamente é isso. Eu acho que esse aí tem uma capacidade de 300 quilos. Esse aqui já é de outra empresa. E esse aí lá no Piauí também você vê que é um alimentador industrial. Esses alimentadores eles podem variar de preço entre uns 7 até 18 mil reais. E rapaz, não tem esse dinheiro para botar não, comprar um alimentador. Então essa seria a alternativa, né? Que não é a desejável, né? Mas isso aqui é a maricultura, 1.000 hectares de lâmina d'água, e hoje é tudo na alimentação mecânica. E os alimentadores eles que fizeram, né? R$ 2.500 que hoje eles gastam para construir um alimentador desse. Toda fazenda é na alimentação, nessa alimentação mecanizada. Eles têm um problema de pato lá, botaram uma tela, né, para o pato não pegar a ração, tá vendo? Ele funciona, joga a ração para os dois lados, e tem a tela, aqui na verdade fica uma área vulnerável, né? Mas geralmente a ração cai nesses pontos em que está coberto e o pato não consegue entrar. Então, isso é muito interessante. Em outra ocasião a gente pode falar mais, né? Aqui lá no México, só para vocês verem o posicionamento, o México tem uns viveiros assim muito longos, né? Posicionado, como é que eles funcionam. E assim, mesmo que você venha trabalhar com uma densidade baixa, digamos 20 camarões, se você usar um alimentador desse para 200 a 300 mil animais, nessa praça de alimentação você vai ter 400 camarões comendo ali. Então todos os camarões aprendem a sair daqui para buscar o alimento, né? Geralmente ele fica próximo, ele pega a ração, vai embora e vem outro, né? Então são alimentações que são feitas com muita frequência. Você que vai ajustar isso, você que diz se vai alimentar à noite, né? Ou de dia, ou 24 horas, se o oxigênio está ruim à noite, você não vai botar na alimentação noturna, mas geralmente são refeições parceladas
então a ração fica muito pouco tempo debaixo d'água, e com isso você tem resultados muito melhores, porque você não tem perda nutricional, né? Você mantém a qualidade da ração. E uma coisa muito importante é que depois que você passa a parcelar a ração, você consegue alimentar uma quantidade muito maior, você consegue botar até 30% a mais de ração do que você botava no passado, porque uma coisa é você parcelar 2 vezes, outra coisa é você parcelar 20, 100 vezes ao longo do dia. Então esse aporte adicional da ração resulta em mais ração disponível e maior crescimento dos camarões, tá bom? Então é só para mostrar essas tendências que vêm ocorrendo no mercado. Eu acho que é muito importante vocês terem conhecimento. Pessoal, aqui na minha frente está o seu Iomar, engenheiro agrônomo e também especialista na da cassinocultura. Seu Iomar, eu queria perguntar como a cassinocultura chegou na cidade de Arapiraca, ou melhor dizendo, chegou ao Agreste Alagoano. Boa tarde a todos. Obrigado, José Diego, pela entrevista que eu estou aqui realizando com vocês. Veja bem, a cassinocultura aqui na região de Arapiraca, como toda a região do Agreste, ela nasceu em 2016, onde acidentalmente um produtor ele veio a fazer a escavação aqui de um viveiro e que possibilitou, no final do cultivo, após 60 dias, uma despesca de 300 kg de camarão, e que essa despesca, assim, acendeu um novo polo aqui na área do município de Arapiraca, já que o município já se destacava no cultivo do fumo, da mandioca, do abacaxi, e aí, a partir dessa data, no ano de 2016, chegou um novo polo, né, que é exatamente o cultivo de camarão marinho em águas interiores. Teve alguma dificuldade, algum obstáculo na aceitação da cassinocultura aqui no Agreste Alagoano? Olha, no início sim. No início, acredito que em 2019, 2025, com esse surgimento da atividade na região, houve-se uma necessidade, né? Porque o cultivo de camarão aqui, ele começou a se desenvolver substancialmente. E aí houve-se uma necessidade de que o produtor se adequasse à realidade em relação aos meios de fiscalização. Ou seja, estamos falando do Instituto do Meio Ambiente e da SEMAR, que cuida exatamente da parte de o uso da água. Então, no início, esses produtores tiveram essa dificuldade. Por quê? Porque eles tinham que obedecer a algumas legalizações. E que legalizações eram essas? Exatamente as licenças que eles tinham que ter para iniciar o cultivo. Mas, assim que o SEBRAE soube desse momento que o nosso produtor estava aqui passando por essa dificuldade, foi aí que o SEBRAE fez o cadastro desses produtores, tomou para si a responsabilidade, e aí então o SEBRAE subsidiou para facilitar o trabalho, o desenvolvimento da atividade na região, subsidiou essa legalização. Ou seja, o SEBRAE, José, entrou com 70% do que o produtor ia pagar aqui para legalizar, e 30% o produtor se responsabilizaria nos ônus de pagamento. E foi esse primeiro obstáculo que nós tivemos. Daí em diante, todos os produtores que viessem a produzir, que foi um meio de você fomentar, através dessa legalização. Quando eu cheguei aqui, Arapiraca tinha 5 produtores de camarão. Então, com esse fomento, com esse impulso que o SEBRAE deu, e assistência técnica gratuita oferecida pelo município de Arapiraca, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, onde eu faço parte, aí
coisa começou a dobrar. E aí nós temos hoje 16 cassinicultores na região legalmente, onde o município de Arapiraca, em 2025, teve uma produção de 403 toneladas de camarão. 403 toneladas de camarão cultivado. Estamos com a expectativa de 2026 fechar em 480 toneladas. Minha nossa, a cassinocultura tem um grande investimento no agreste alagoano e pode chegar à região do sertão ou perto do litoral, a cassinocultura? Sim, sim, é tanto que a cassinicultura ela está de uma forma tão expansiva que vocês vejam que desde 2021, devido a essa expansão, a essa produção, a esse aumento que nós tivemos, que realizamos os seminários, como vocês estão presenciando, os seminários de cassinicultura, que já é o 5º, realizamos no ano passado a Feira de Serviços e Produtos para a Aquicultura e esse ano nós estamos realizando em conjunto o primeiro AgroShow de Arapiraca, onde contempla o 5º Seminário de Cassinicultura, o 4º Festival de Camarão. Temos palestras técnicas, temos a feira do agronegócio, tá? Já que nós unificamos os segmentos, temos a feira também da aquicultura, que está um sucesso pelo trabalho que nós estamos realizando. Enfim, Arapiraca hoje, em pouco tempo, se transformou em polo de desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque a região, além de ter uma característica de uma cidade sustentável, ela também tem instituições de ensino. Nós temos aqui a UFAL, nós temos a UNEAL, nós temos o IFAL, são alunos acadêmicos dos cursos de agronomia, dos cursos de isotecnia, dos cursos de engenharia de pesca, como da cidade de Penedo, enfim, temos os cursos técnicos, que a ideia é colocar aqui o curso técnico de agropecuária, ou seja, o benefício que o cultivo de camarão está trazendo para Arapiraca, está tornando Arapiraca esse polo de desenvolvimento. E quem ganha é o município, é a educação, porque cada vez mais a gente faz profissionais para que cada vez mais também não só produza. A nossa ideia não é produzir, a nossa ideia é produzir, é fortalecer o desenvolvimento de uma forma sustentável, sem agredir o meio ambiente. Muito bem. São cerca de 16, não é 16. Isso? Esses 16, a cassinocultura é a única fonte de renda ou eles criam outras culturas? Boa pergunta, José. Olha, isso aí é uma coisa que caracteriza os nossos produtores. Eles são formados da agricultura familiar. E é por isso que eles aqui não são monoprodutores, eles são poli. E o que é que isso caracteriza? A maioria dos nossos produtores aqui são produtores que cultivam o camarão, cultiva a batata, cultiva o fumo, cultiva a mandioca, o abacaxi, ou seja, o camarão, para ele, é uma renda extra. É uma renda que, em ciclo curto, ele consegue, com 75 dias, realizar despescas e consegue fazer um trabalho assim, colaborando em produção, colaborando com desenvolvimento para um município. Muito bem, muito interessante. A criação de camarão pode ser a única fonte de renda do produtor rural, em questão do todo o ciclo reprodutivo do camarão, quanto que o produtor consegue tirar por ano a cada remessa de camarão por ano. No caso, vamos supor, o ciclo começa em janeiro e finaliza em dezembro, no caso, nosso ano completo. A cassinocultura consegue gerar uma única fonte de renda? O produtor rural consegue se sobreviver da cassinocultura? Consegue. Boa pergunta mais uma vez também, José. Olha, para você ter uma noção do que eu vou passar para você agora, um produtor, isso é um dado básico, um produtor com 1.000 metros quadrados, ele consegue, a cada 75 dias, ele consegue fazer uma despesca
a cada 75 dias, retirando 1.000 quilos de camarão. Se você for computar o preço desse camarão a preço anual, o produtor ele consegue trabalhar com uma média de camarão vendido por quilo a R$19. Se você pegar esses R$19 e multiplicar por 1.000, você vai ter uma renda de R$19.000. Agora, se o produtor querer produzir durante um ano inteiro, ele vai conseguir fazer 4 ciclos por ano. Então, 19.000 vezes 4 ciclos, eu vou ter aí uma receita de R$76.000. Durante um ano, esses R$76.000, hoje, pelo aumento de ração, pelo aumento de energia, pelo aumento de outros insumos, a gente trabalha da seguinte forma: 50% é custo, 50% é lucro. Então, se eu falei para vocês um valor de R$76.000 com 1.000 metros quadrados, 1.000 metros quadrados povoado e retirado essa quantidade de camarão, então significa que no final do ano, os R$76.000 que eu tenho de despesa dividido por 2, eu vou ter R$38.000 de lucro. Dividindo por 12, então o produtor vai ter aproximadamente 2 salários mínimos por mês. Então, isso, para a atividade, para o produtor, é um salário razoavelmente bom. Estamos falando de uma área de 1.000 metros quadrados, ou seja, 50 por 20, um viveiro, 50 de comprimento e de 20 de largura, para você ter essa produção. E isso é que fez com que o nosso produtor aqui, com característica de agricultura familiar, já que nossas unidades são pequenas, atingimos essa produção aqui. É óbvio que uma produção dessa que eu estou comentando com vocês exige experiência, existe tecnologias, porque você não produz camarão de qualquer jeito. Você busca uma pós-larva de qualidade, você busca uma assistência técnica de qualidade, que é o que nós oferecemos aqui ao produtor, e é por isso que tudo que vocês estão vendo aqui aconteceu, e é assim que a gente cresce. Muito bem. O senhor falou uma coisa muito interessante, que é sobre a área de não começar de qualquer jeito. A cassinocultura, igual aos outros sistemas de produção, existe sistema extensivo e semi-extensivo. E dessas áreas, qual que vai valer mais a pena para o produtor rural? E como técnico na área, qual que o senhor indica mesmo o que dá mais resultado na área da cassinocultura? Pronto, pela experiência que eu estou tendo aqui de campo e acompanhando todos os trabalhos que eu tenho aqui com os cassinocultores, percebe que nós escolhemos aqui o sistema intensivo. E como é que tratamos aqui o sistema intensivo? São produtores que trabalham com 70 acima de 100 camarões por metro. Então, nossos produtores aqui trabalham nessa faixa entre 70 até 120 camarão por metro. E isso sim, esses números que eu estou aqui comentando com vocês, são números que chegamos àqueles 1.000 metros quadrados. Então, o sistema de cultivo utilizado aqui na região é o sistema intensivo. Nunca os demais. Acho que, por experiência técnica, eles não são muito adequados na criação do camarão, não é isso? Isso. O que acontece é o seguinte: o produtor aqui, por ter uma unidade de produção pequena, não é interessante ele trabalhar com sistema semi-intensivo ou extensivo, porque ele vai trabalhar com menos camarão por metro e com isso ele não vai ter a rentabilidade que ele busca, já que as unidades daqui da região, como mencionei para vocês, são características de agricultura familiar, e agricultura familiar não são empresários de grande porte, com áreas de 10, 15 ou até 5 hectares. Nossos produtores são unidades de produção aqui, que é de 0,15 hectare, ou melhor, de 0,1 hectare, que é 1.000 metros quadrados, até no máximo 0,5 hectares, 5.000 metros quadrados. E uma pequena propriedade é possível ter lucro na área da cassinocultura? Sim. Já temos aqui, a maioria dos produtores aqui
só são 2 ou 3 que têm uma área de 1,2 hectare, 1,3 hectare, mas a maioria dos produtores aqui não passa de 1 hectare licenciado. E quando eu falo para vocês 1 hectare, é 1 hectare dividido em 2, 3 viveiros. Às vezes são viveiros de 0,5 hectare, que soma 4. Às vezes são 2 viveiros de 0,45 hectare e assim sucessivamente. Muito bem, então a cassinocultura tem um grande investimento de avançar. A piscicultura e a cassinocultura imagino que são rivais da área, não é? Da engenharia de pesca. Sim. Em questão de comércio, aqui no Agreste, ou melhor dizendo, em todo o estado alagoano, quem é que está se destacando? O camarão ou o consumo de tilápia, peixes assim? No caso, esses animais, a cassinocultura consegue superar a piscicultura? Olha, José, a gente percebe que tanto o camarão como o peixe são 2 atrativos, né? São pratos tipicamente utilizados e agradáveis. Para você ter uma noção, alguns anos atrás, a maioria da população, principalmente de baixa renda, não poderia comer 1 quilo de camarão aqui em Arapiraca, pelo valor agregado que era. Então, 1 quilo de camarão já chegou a 40, 50 reais o quilo aqui na região. E a maioria da população, de um modo geral, não só conhecia o camarão, como a tilápia se destacava como até hoje. Então, o que é que acontece? 1 quilo da tilápia hoje, aqui na região, fora do período da Semana Santa, está custando entre 12 a 15 reais, ela inteira. E 1 quilo de camarão hoje, ele está custando 25 reais, você buscando esse mesmo produto no produtor. Qual é a diferença que você tem hoje? Não é aceitação. A aceitação, ela está muito boa aqui na região. O que está acontecendo é que esses 2 produtos, eles são aceitos aqui na região, e o que é que a gente vê? É que quem é de baixa renda está conseguindo comprar 1 quilo de camarão, que coisa há muitos anos não fazia. E isso é bom, porque o município de Arapiraca começou a consumir o camarão, que até então era o peixe. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o camarão, ele não só está no prato da família hoje, como nós temos aqui várias redes de supermercado, uma delas é o Azul Atacarejo, onde eles compram semanalmente 7 toneladas de camarão e que são consumidas aqui no município de Arapiraca. De onde vem esse camarão? Vem das nossas unidades de produção. Vem de Arapiraca, vem de Coité, vem de Igaci, vem de Limoeiro, de Anadia. Enfim, o camarão, ele ganhou popularidade. E aí Arapiraca entrou no hall como uma das cidades que consome o camarão Vanamei. Camarão esse de águas marinhas, criado em águas interiores. São quantas cidades que faz parte na cassinocultura aqui no Agreste? Olha, aqui no Agreste, engraçado, o presidente passou aqui agora, nós temos aproximadamente 8 municípios que faz parte dessa produção do Agreste alagoano. Vamos lá, temos Arapiraca, Coité do Noia, Limoeiro de Anadia, Igaci, Campo Grande, Taquarana, Palmeira dos Índios e, se não me falha a memória, Tanquidar. São as cidades hoje que compõem as cidades que fazem parte do Agreste alagoano. São quantas, o senhor falou uma espécie de camarão, mas quantos camarões, ou melhor, as espécies de camarões que são criadas nessa área da cassinocultura aqui no Agreste? Olha, hoje nós só trabalhamos com o camarão da espécie marinha Lithopinaeus vanamei. É um camarão do Pacífico, é um camarão de água salgada, que nós chamamos também de camarão branco, e que se adaptou bem no Nordeste. E que esse camarão hoje, ele está espalhado basicamente em todo o Brasil, onde 97% da produção é no Nordeste. 97% da produção é do Nordeste.
é do Nordeste. Que coisa maravilhosa. Alagoas, o senhor falou em produção. Sim. Está em qual patamar de consumo e de vendas de camarões? Olha, eu vou responder até com uma certa autonomia pelos dados que nós temos hoje. O camarão, esse vanameio, camarão de água salgada, para você ter ideia, toda a nossa produção aqui, toda a nossa produção do Agreste, ela é justamente comercializada em Maceió. Toda a nossa produção, ela se direciona para a capital. Bom, recentemente, um trabalho que nós fizemos com o censo, percebemos que esse camarão, ele é levado para a capital Maceió, entretanto, a produção, ela é encaminhada para outros estados no Brasil. Então, o nosso camarão, ao adentrar no estado na capital de Maceió, através dos compradores que vêm até aqui e compram esse camarão, eles pegam esse camarão, fazem um beneficiamento, pegam essas produções e reencaminham para o Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e, se não me falha a memória, São Paulo, Belo Horizonte. Então, todas essas capitais é onde esse camarão chega. Então, nós estamos felizes porque toda essa produção, ela vai não só para Maceió, para ser consumida em hotéis, redes de hotéis, supermercado, enfim. Essa produção hoje ela é direcionada também para outros estados. Muito bem, muito bom saber que a Cassinocultura tem um grande avanço de ser uma das maiores produções aqui do estado. Muito bom saber. A Cassinocultura o senhor acha que ela pode chegar a superar a quantidade de toneladas a ano? A gente, no caso. E outra coisa, além de superar, o que faz um produtor rural começar da cassinocultura? Qual o olhar dele que faz um estímulo? Eu quero entrar na cassinocultura. Como é que eu entro? Como é a plataforma? O que o senhor vê como técnico e especialista da área, o que identifica o fator de saber que um produtor rural quer entrar na cassinocultura? Pronto. A gente sabe que hoje em dia tem muitos produtores que nos procuram lá na secretaria. São entusiastas que a primeira coisa que ele verifica é o quê? A rentabilidade. Então a gente sabe que na maioria das vezes rentabilidade ela não é simplesmente o foco principal que o produtor tem que ter. Então, por trás dessa produtividade, ele tem a consciência que se trata de uma atividade que requer experiência, que requer legalização e, além disso, conhecimentos técnicos. Então, é aí onde o município, como parceiro, tá? Nós temos a nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, onde lá tem técnicos, tem eu e tem o Márcio, tanto eu na cassinicultura e o Márcio na piscicultura, que qualquer pessoa que queira entrar na atividade nos procure e lá eles vão receber as orientações necessárias. Que orientações são essas? Bom, a primeira coisa que nós orientamos o produtor é o perfil dele. O que ele quer? Qual é a produção que ele quer atingir? Ele quer um hobby? Ele quer uma produção para comercializar? Então a gente orienta ele até chegar exatamente nas etapas que ele tem que, pelo menos, ter como requisito, que é o tamanho da área, se ele tem disponibilidade de água, se ele tem área e se ele tem disponibilidade de água, aí o que é que nós fazemos como assistência técnica? A gente vai até a propriedade, analisa o solo, analisa a água, damos um diagnóstico para ele ter a certeza que ele pode entrar na atividade. Então, feito essa análise, olha, seu solo é bom, sua água é boa, você tem praticamente 100% de viabilidade para você implantar o seu cultivo, e daí, então, nós partimos para a segunda etapa, que é o quê? Que é exatamente a parte documental, a parte de legalização, quais são os trâmites que ele tem que ter. E isso nós fazemos, José, não só no município de Arapiraca. A secretaria recebe qualquer produtor que de qualquer região. De qualquer região.
Nós damos aqui as orientações necessárias e essas orientações ele leva ao município dele e aí ele vê toda a legalização que é realizada, porque cada município ela tem as suas particularidades. Em quanto tempo é realizada a visita técnica à propriedade? Pronto. Digamos que eu receba um produtor ou um investidor que queira exatamente fazer uma cassinicultura, né? Então, o que é que nós fazemos? Ele contacta, ele conversa com a gente hoje e durante a semana a gente vê um dia propício tanto para a gente quanto para ele, a gente visita de imediato essa propriedade, não se demora muito, no máximo 2, 3 dias já estamos vendo essa parte de diagnóstico da área, tudo direitinho para ele ter uma resposta em tempo hábil. Esse é o nosso trabalho. Esse trabalho que eu estou falando para você, nós fazemos tanto para o município de Arapiraca como cidades circunvizinhas. Beleza, muito obrigado, seu Obrigado a Guilmar. você. Obrigado a vocês, tá, pela entrevista. Espero que tenha contribuído para eu acredito que o que a gente precisa é isso. A gente precisa cada vez mais da pesquisa, a gente precisa cada vez mais da ciência, a gente precisa exatamente desse trabalho de vocês como aluno para que todos cresçam. Porque se vocês observarem, todos os anos nós colocamos aqui um tema. Quando nós começamos aqui os seminários, falava-se em desenvolvimento da cassinicultura. Então, o nosso objetivo foi alcançado e hoje não falamos mais em desenvolvimento. O que nós falamos é fortalecimento. E esse fortalecimento que nós estamos realizando é em relação à cassinicultura no estado de Alagoas. Não estamos falando mais de Arapiraca e nem o Agreste Alagoano. Nós estamos colocando a Alagoas. Queremos que o estado de Alagoas seja o terceiro, o segundo, o quarto, não importa, mas que ele esteja no rol de produtores de camarão a nível estadual. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o vídeo do primeiro dia do AgroShow aqui no Centro de Convenções de Arapiraca, vizinho ao Planetário. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.